Eu vou passar agora a provocação da doutora Patrícia Abreu. Eu vou ler só a biografia da Patrícia. Ela é graduada em médica, né? Ah, é, médica nefrologista, né? Tem o título de especialista, mestre e doutora em nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo, contribuiu para diversas publicações científicas na área, foi vice-presidente da Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante, atua como consultora na Clínica de Medicina Interna e Nefrologia Kidney Disease Improve Global Outcomes, além de ser preceptora na residência médica em nefrologia da Unifesp, atualmente é diretora financeira da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Trago a sua provocação, doutora Patrícia. Como a implementação do PCDT atualizado para a doença renal crônica, nos diferentes níveis de atenção, melhora a prevenção e os desfechos da DRC? Como acelerar sua implementação? Muito obrigada, é uma honra tê-la aqui conosco. O palco é seu. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar todos, os painelistas, o pessoal que está no YouTube, que está aqui participando no chat. Agradecer a condução da Patrícia e da Juzinha. Dizer que para mim fica sempre mais fácil, porque eu venho depois da Frida, depois do PQA, e eu vi também que tem mais tempo. Eu adoro essa palavra, ter mais tempo, porque eu adoro falar. Diferente do ano passado, que a gente estava meio desanimado, e se vocês lembrarem, o Ministério da Saúde não conseguiu participar do evento, a gente saiu meio borocochô. Eu acho que esse ano é, é só grandes novidades. Eu sou nefrologista há 30 anos, e há 20 anos eu estava prescrevendo a mesma coisa. E quando eu falo prescrever, não é remédio, né? É manejar. Então, para quem está nos ouvindo, falar o que é PCDT, e aí eu preciso falar o nome todo desse PCDT, que para nós é música para os ouvidos dos nefrologistas, e em breve eu espero que seja música também para os nossos colegas da atenção primária. Então, é um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de estratégias para atenuar a progressão da doença renal crônica. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos reuniões anteriores com a Secretaria de Assistência Especializada, na pessoa do Dr. Danilo Massuda, e para nós ele deu uma ideia que foi muito boa. Ele falou: olha, o PCDT está demorando um pouquinho, porque a gente não quer só colocar um remédio, embora seja um maravilhoso remédio. A gente precisa de uma linha de cuidado. Então, esse PCDT, ele é tão bem-vindo, para vocês terem uma ideia, que ele foi lançado formalmente na sessão solene de abertura no nosso Congresso Brasileiro de Nefrologia, no dia 26 de setembro agora. Então, foi um peso muito grande, porque para nós isso realmente é muito importante. Mas quando a gente traz esses dados para o Brasil, então eu queria falar de Brasil, porque além da Sociedade Brasileira, eu coordeno um ambulatório de doença renal crônica da Unifesp. Então, o que eu faço todo dia é tratar, manejar e auxiliar o tratamento dos indivíduos portadores de doença renal crônica já no estágio mais avançado, né? Ainda não diálise, mas no estado mais avançado. Então, a gente tem que lembrar que esse documento, eu estou monitorando aqui meu tempo, o Brasil, no documento, que é um documento, é um consenso científico, ele é um documento, além de ser técnico, ele está embasado na literatura atual. Então, lá está escrito: o Brasil hoje deve ter por volta de 9% a 10% da população com doença renal crônica, em qualquer estágio. Isso daí, 20 milhões de pessoas. Só para a gente começar a dar números brasileiros, né? Então, deve ter 20 milhões de brasileiros por aí com doença renal crônica. Ah, estágio 1, estágio 2, estágio 3, que é aquele indivíduo que é de 100%, vai até 30%, é 98%. E aí, aqueles indivíduos que realmente aí têm uma indicação prioritária de estar com o nefrologista, que é mais ou menos 500 mil de população, é, isso refere-se a 2%. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse PCDT, o desafio principal dele é que ele seja implementado na atenção primária. Ou seja, indivíduos até 30 de taxa de filtração glomerular,
se a atenção primária for muito bem educada, capacitada, que é difícil, porque eles cuidam de muita gente, nós vamos ter menos pessoas indo para o nefro. Mas por que poucas pessoas? Porque não tem nefrologista. Nós somos 4.000 pessoas. Então, não adianta também falar, vou encaminhar para o nefro. Onde? Onde tem nefrologista, a não ser em clínicas de diálise, de transplante, em UTI, dentro de hospital e nas universidades fazendo isso que a gente chama de tratamento conservador, que é de 30% até na hora de fazer diálise. Eu entendo que existem grandes momentos que o clínico da atenção primária, ou seja, ele da atenção da rede privada também, que precisa do nefro. Mas falando do ponto de vista epidemiológico, a gente tem que entender que os especialistas também são poucos, né? Especialmente nefrologista. Então, doença renal crônica é comum, ela vem da hipertensão e do diabetes primariamente, ela, à medida que vai piorando a função renal, a chance de morrer por doença cardiovascular é enorme. Então, quem acaba indo para a diálise é o sobrevivente, não é o pior paciente, é o melhor paciente. Os pacientes são hospitalizados e depois essa minoria de indivíduos, que hoje deve estar por volta de 160.000, eles têm uma alta mortalidade também. Hoje, pelo censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a gente está com uma mortalidade de 16% ao ano dos pacientes que fazem diálise. A gente tem 50.000 indivíduos entrando em diálise todo ano. Em 2023, foram 27.000 óbitos. Então, são dados importantes da gente fixar para a gente entender do que a gente está falando. Então, uma doença super cara, especialmente lá na terapia renal substitutiva. Eu vi que o pessoal perguntou aí sobre HDF, mas lembrar que a gente precisa também ter diálise peritoneal, precisa levar alguns tipos de diálise domiciliar, que também é mais barato. Então, custo-benefício, que é uma discussão que a gente sempre tem que manter, mas a gente tem que entender esse cenário. Aí, voltando, então, à história desse PCDT, ele começa, então, lá no diagnóstico. Então, o diagnóstico não é para o nefro, é para a atenção primária. Prevenção, a gente está cheio de protocolos, de hipertensão, diabetes, então prevenção está lá, promoção à saúde está lá. E é legal porque lá está colocado, eu preciso usar creatinina, e eu preciso fazer a taxa de filtração glomerular, e precisa sair pela fórmula do CKDF 2021. Então vamos lá, ação número 1. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, a gente vem conversando, foi até semana passada com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, para que todos os laboratórios do Brasil coloquem creatinina, taxa de filtração, baseada na fórmula mais atual. Ponto. Além disso, nas unidades básicas de saúde, que venha a creatinina não pelo taxa de filtração NDRD, Cockcroft-Gault, essa é KDF. Então, vamos uniformizar o diagnóstico. Lá está dizendo, os indivíduos que têm, para eu saber mais um risco renal, eu preciso fazer avaliação de albumina na urina corrigida pela creatinina na urina. Não adianta eu ter lá um exame, albumina na urina. Não serve para nada. Se eu não colocar isso corrigida pela creatinina urinária, não adianta. Isso está lá no PCDT. Para a gente fazer avaliação de risco, precisa fazer, além da creatinina, taxa de filtração, eu preciso fazer albumina barra creatinina. Avanço no diagnóstico da atenção primária. Agora, a gente, quando caminha um pouquinho, eu vou, então, falando um pouquinho de como eu vou atenuar. A doença renal crônica, ela é inexoravelmente progressiva, não vem para trás, ela vai para frente. Então, ela caminha. Essa abordagem é para a gente diminuir a velocidade de progressão. Se a pessoa um dia vai evoluir para uma diálise ou para um transplante, que seja o mais longe possível. E enquanto for o mais longe possível, que ela tenha menos eventos do coração, menos infarto, menos derrame, e quando chegar na diálise também, chegar bem, chegar bem. Que o importante na vida é qualidade de vida. Então, o que a gente tem hoje? Nessa incorporação, aí sim, agora eu falando de medicamento. Além dos bloqueadores do sistema renina-angiotensina que o PQA falou, a gente tem, eu vou chamar de dapaglifosina, eu vou ter essa liberdade, porque é o que está escrito no PCDT, tá? Então, eu vou falar dapaglifosina, um comprimidinho, 10 miligramas, que eu dou todo dia para o paciente, independente da refeição. No protocolo do SUS, é para renais crônicos com mais de 25 de taxa de filtração glomerular, até 75. Se for diabético, independe da albuminúria. E se não for diabético, que tem essa albuminúria barra creatinina maior que 300 miligramas por grama de creatinina. Esse comprimidinho, ele é acrescentado a tudo aquilo que a gente já faz até hoje.
Esse tratamento faz com que diminua a pressão lá dentro do rim, por mecanismos fisiológicos. Então, com isso, o rim respira melhor, tem mais tempo para depurar as sujeiras do sangue e produzir os hormônios. Então, esse trabalho, que já é clássico na literatura, ele mostra que esse tratamento acrescido dos tratamentos convencionais de hipertensão e diabetes, a gente realmente diminuiu mortalidade, hospitalização e prorrogou o tempo de vida renal desses pacientes. E agora, só para finalizar, eu preciso de ações. Em relação a essa ação global, nós temos a Frente Parlamentar de Nefrologia, que ela é presidida pelo deputado Vinícius Carvalho, aí é uma notícia para o PECOA. Ele é o responsável, ele é um deputado federal e ele é responsável por uma ações em várias embaixadas do mundo. Então, esse documento já começou a circular em várias embaixadas mundiais, considerando a doença renal como uma urgência. A gente tem um estreito relacionamento com a Federação Nacional dos Pacientes Renais, com a FENAPAR. Ah, e o que eu acho que passa a ser importante agora, eu preciso que esse documento seja também implementado nos nossos amigos da atenção primária. Então, eu sei que vai ter representante do Ministério da Saúde, então eu levo agora toda a expertise que todos aqui têm, né? Acredito que todo mundo multiprofissional pode contribuir para a gente auxiliar os colegas da atenção primária a poder utilizar esse conhecimento e essas ferramentas que estão disponíveis e agora é lei no nosso país. Então, essas são as primeiras considerações. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia. Por favor, dê ênfase no nosso debate sobre esse documento. Mais um pouquinho para frente, a gente vai poder falar sobre ele. Muito obrigada por suas colocações.